Cada um de nós tem uma forma de ver o mundo. As artes plásticas são uma forma de interpretar e construir a realidade que vivenciamos. Eu vou conversar agora com Carlos Bracher, pintor, desenhista, escultor e gravador, sobre as artes plásticas e a cultura brasileira. Olá, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela presença aqui na TV Senado. Digo eu. E vamos começar então. O senhor concorda com isso que eu disse? As artes plásticas são uma forma de construir a realidade? São. Absolutamente sim. E, na verdade, as artes plásticas, e acho que todas as artes, quer dizer, o conjunto delas, elas se propõem exatamente a isso, né? A consignar, abranger e perceber as realidades. Sejam as realidades visíveis e as invisíveis, né? Porque há todo um conduto de visibilidade e não visibilidade, né? Porque, sim, as artes plásticas são uma coisa mais do real, do visível em si. Mas a música, por exemplo, já é uma coisa da invisibilidade, né? Ela busca um real através do invisível, né? Então são conotações curiosas. Acho que todas as artes buscam exatamente isso, o real, a construção do real, a dignificação do real, né? E como funciona, como o senhor diria que funciona esse processo? Porque existe uma certa crença, né, que as artes são uma questão de inspiração. O artista já teria claro que existe um talento, mas existe também o esforço, não é? Como é, de onde vem esse talento? São as duas coisas juntas. Porque, em verdade, o talento é a grande questão, é sempre a grande questão. O talento é basicamente tudo. Mas se a pessoa não se dedicar... Mas se também não dedicar, esse talento vai fenecendo. Porque é toda uma questão sincrética, de encontros. Nós somos seres sensíveis, todas as pessoas, não é só os artistas. Então, depende de muitos fatores a sequência disso, a resultante disso, desses estados e dessas possibilidades viárias, vetoriais, a que se possa conseguir os êxitos gerais. Seja, por exemplo, no caso da arte, por exemplo, ela demanda um certo toque, uma certa ênfase do talento. Mas o trabalho é muito importante, a obstinação é muito importante. E há casos, a gente vê, por exemplo, há casos, existem, em pintura, por exemplo, o Cézanne, por exemplo, ele não tinha um talento muito grande no início. Via-se que ele era um homem que tinha muita dificuldade de pintar, mas ele tinha uma vontade grande de pintar. E com isso ele foi abrangendo e se enriquecendo como um grande pintor. O próprio Van Gogh, ele é em si uma luta de um destino, quer dizer, a luta de um destino como artista, a configuração do que pudesse ser isto nele, a arte nele, a construção da arte nele, no Van Gogh. Porque isso demanda esforço, sim. Lógico que o talento é o elemento central de tudo, porque o talento vai longe, a pessoa percebe longínquamente as coisas e os poderes vitais e reais. Mas há casos de muitos grandes autores, estamos dizendo, Van Gogh, Cézanne, você atravessa não de um talento muito claro, é mais uma luta, uma obstinação para se conseguir e para se expressar, para né? se expressar. Porque a questão da arte é a expressão. Ela é em si a expressão. Seja cada um na sua área, as artes plásticas, na música, na literatura, poesia. É um desejo de um artista se dizer, tipo assim, eu estou aqui, eu sou isto, eu estou me ligando
as situações X, Y, Z de mim, da minha bondade humana, do meu ser, da minha interatividade com o mundo. Então, a arte é isso. É uma coisa, é uma voz, um grande cântico de cada artista para o mundo. Isso é uma coisa muito linda. Ele canta para si e para o mundo, imediatamente para o mundo. Portanto, as artes são universais. Elas não são regionais e nem nacionais. Elas têm esse privilégio de cantar o mundo. O mundo, quer dizer, o homem, onde ele estiver. Acima das próprias culturas, às vezes. Lógico, o artista parte de uma cultura específica, evidentemente. Somos sempre produtos culturais. Qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo. Evidentemente, a gente vai se cantar. Como ali falava o Tolstói, né? Cante a sua província e serás universal. Isso aqui é muito importante, isso. O universal é o regional. Onde estiver o regional, há o universal. Isso é muito lindo, isso. Se você conseguir expressar verdadeiramente o regional, aquilo atinge todo mundo. Você tem que cantar o seu regional. O mundo vem como uma osmose de tudo isso. Como uma espécie de unicidade, de universalidade. Porque o mundo é em todo lugar. É uma coisa muito linda. Não há um privilégio de cultura. Nenhuma cultura é maior que a outra. Nenhuma. Agora, e essa habilidade de expressar a sua visão de mundo é uma coisa que se pode ensinar? Porque aqui no Brasil mesmo, né, temos a Escola Nacional de Belas Artes, né, ainda do Dom Pedro II, mas de lá para cá continua se investindo no ensino de artes? Isso é tudo. Eu acho o seguinte, todos os caminhos são muito válidos. Todos os caminhos. E por isso aí a questão estrutural do pensamento cultural, do pensamento de corresponder por políticas, digamos assim, por exemplo, escolas, isso é importante, professores, isso é importante, canais de mídia, importante, museus, importante, livros, importante. Quer dizer, esse conjunto de coisas é que vão tocar as pessoas. Os seres, as pessoas, os ainda não avisados. As pessoas têm que ser tocadas pela cultura, pela sensibilidade. Então, quanto mais escolas houver, quanto mais galerias, ou isso, cinemas, ou isso, quer dizer, essa é a coisa. Para você passar a acreditar naquilo, aquilo ser certezas na alma humana, no desejo de cada um de se ligar à própria cultura e às próprias artes. Então, por exemplo, a Escola de Belas Artes foi feita pelo Pedro II. Olha que homem maravilhoso. Talvez o Pedro II foi o homem que mais apostou na cultura brasileira, foi o Pedro II. Nenhum homem, eu diria sim, um segundo, que é o Juscelino Kubitschek. O Juscelino foi um outro homem, eu acho que seria Pedro II no século XIX e o Juscelino no século XX. Dois grandes seres que tiveram a cultura como uma base, como desejo de transpor, de dizer isso à nação e às nações. Porque, por exemplo, você pega aqui, por exemplo, um Niemeyer, por exemplo, ele é um arquiteto brasileiro, evidentemente, universal. O Burle Marx, por exemplo, um paisagista, e aliás, antes paisagista, um grande artista plástico, um grande pintor, um dos grandes pintores brasileiros é o Burle Marx, Roberto Burle Marx. Mas, então, a capacidade de um homem, novamente isso que nós estamos falando. Por exemplo, o Burle Marx, ele é um dos maiores artistas do mundo inteiro, é o Burle Marx. Ele foi considerado o maior paisagista do século, né? A Unesco deu-lhe esse título. Mas então é sempre assim. Então tem escolas, todas as coisas.
por exemplo, esse CCBB, eu estou fazendo exposição no CCBB, eu estou encantado. Eu estou absolutamente encantado com o que está acontecendo naquele CCBB. Eles têm... Nós fizemos exposições em Belo Horizonte, São Paulo, Rio e agora em Brasília. O educativo tem um setor lá do educativo, levando gente. Meninos de 3, 4, 5 anos, vão escolas, 5, 6 anos, 7 anos, levas e levas, em todas essas cidades que eu falei. Maravilhoso. Olha, quem pensou isso, aplausa quem pensou isso. Levando meninada. Mas é uma coisa linda de chorar aquilo. O senhor tem uma vida profissional, já tem 50 anos, né? O senhor percebe ao longo desse tempo, isso vem mudando, né? A recepção das pessoas, sim. Né? A procura pelas artes plásticas, esse interesse vem aumentando? E muito, aumentando e muito. Porque eu ainda sou de um tempo, porque há 50, 60 anos, quer dizer, aquilo era uma coisa, não tinha ninguém. Por exemplo, não havia galerias de arte. Eu sou de Juiz de Fora, minha terra. Lá não tinha galeria de arte, nem Belo Horizonte, não tinha galeria de arte. Nesses anos 50, não tinha não. Isso é um fenômeno bem mais recente. Isso vai crescendo, entendeu? É uma coisa maravilhosa. Você vê, na época do Pansete, por exemplo, não havia público. Digo, nos anos 40, 30, 40, 50. O único artista que via de arte era o Portinari, praticamente. E, digamos, o de Cavalcante. Os outros davam aula, o Guinhard dava aula, ele ganhava a vida dando aulas. Entende? O Pansete, por exemplo, pintor maravilhoso. Um dia o Scliar foi à casa dele lá na Bahia, aí, um homem sim, pobre, totalmente pobre, Pansete, José Panchetti. Aí chegou lá, a mulher dentro, lavando roupa num tanquinho assim do lado de fora, e várias telas dele tiradas do chassis, só telas assim, telas pintadas, uns 5, 6, 7, 8 telas, para servir de capacho. Capacho para a mulher não molhar os seus pés. Aí o Scliar viu, mas o Pansete, que a sua esposa está fazendo, botando os pés em cima servindo de capacho as suas telas. O que é isso? Ah, não tem problema, se ninguém compra isso aí, não tem valor nenhum, tá bom, não tem problema não. Você imagina só, Pansete, um grande artista, monumental artista, que ninguém vendia nada, isso não tinha valor, não tinha eco. As pessoas pintavam por amor à arte, você está entendendo? O que subsistiu tudo foi o amor à arte, a essas pessoas, a grandiosidade dessas pessoas e a dificuldade de viver, a precariedade de viver, manter família, etc., e alimentar a família, dar vestuário, família, é muito difícil, mas está melhorando muito isso. Hoje no Brasil tem mais de 1000 pintores, provavelmente, que vivem de arte e têm suas famílias. Melhorou, quer dizer, isso está melhorando. E a gente tem que apostar nisso, na melhoria nos padrões culturais nacionais de cada povo e universal, no homem, acreditar no homem. Que isso aqui é maravilhoso. Esses meninozinhos que estão indo ali naquela exposição serão pintores futuramente, artistas, cantores, dançarinos. Eles vão se integrar num novo mundo, na magia desse novo mundo, que o grande mundo é o mundo da arte, evidentemente. O grande mundo é a arte, sem dúvida. Agora, o senhor falou, né, sobre o valor comercial da arte. Isso é uma questão sempre, né, que fica, né, por exemplo, tem artistas, às vezes, famosos, populares, que às vezes são criticados, porque são muito comerciais. Como fica essa relação, né? O sistema da arte, das galerias, quem consegue expor nas galerias? Isso aí é uma zona meio problemática. Sim. Nem sempre tão verdadeira. É uma coisa muito... são códigos à margem da arte em si. A arte é uma coisa, o comércio artístico é uma outra coisa,
que não tem necessariamente nada a ver com arte. A arte é arte. Mas, ao mesmo tempo, sem alguma fonte de recurso também fica difícil produzir. É um sistema que existe, por exemplo, isso é o sistema que há no Brasil, ou na França, ou nos Estados Unidos, ou na Itália, ou na Inglaterra. Existem os sistemas de compra e venda, digamos. Um artista produz a arte, isso vai, ou através de um marchand, ou através de uma galeria, que isso vai sendo canalizado para a sociedade. É importante, sim, ter esses atores, vários, sejam os galeristas, os marchands. Então, tudo bem, é importante, sim. É um capítulo adiante, que antes não havia nada disso. Então, hoje há uma sistemática organizada, muito é legal isso. Agora, aí uma coisa problemática isso. Porque havia outra forma? O que se vê, por exemplo, no Brasil, que eu vejo, por exemplo, um pintor, um artista como Émeric Marcier, por exemplo, é um dos últimos grandes mestres da pintura mundial. É um romeno que veio para o Brasil, ele nasceu em 1916, veio para o Brasil em 1940 ou 41 e ficou no Brasil até a morte. Ele morreu em 1990 e ficou 50 anos aqui. Um artista extraordinário. Você vai nos leilões, o quadro não vale nada. Não dá para entender isso. Existem processos meio estranhos nessa... Bom, mas aí é uma conversa mais complexa. Mas eu digo assim, podem ter erros às vezes, mas há uma crença num acerto no geral das coisas, entendeu? Que eu acho que é importante, que de qualquer maneira, essa questão dos leilões, etc., tudo é importante, entendeu? Tá? Você está adensando e prospectando o cenário geral das artes, entendeu? Isso é sempre muito benéfico e muito bem-vindo, né? Antes assim do que antes que não tinha nem público, né? Agora, mas essa é uma questão de fundo que está presente há muito tempo, né? Que se a gente for ver mesmo, né, na Renascença italiana, a gente vê né, a Capela Sistina, mas o Michelangelo ele era contratado, né? Assim, os pintores eles tinham padrinhos, os mecenas, né? Assim, os célebres mecenas, inclusive a própria igreja, né? Naquele momento foi a grande mecenas foi a própria igreja, né? Sem dúvida alguma. Mas é isso, quer dizer, então a arte sempre foi uma luta muito grande, muito árdua, a luta do artista, mesmo dos grandes artistas. Se não fossem os mecenas, não existiria provavelmente o próprio Michelangelo, o Da Vinci, por exemplo, o Rafael, e muitos outros. O próprio Goya vivia às expensas dos Philippes lá, né? Os espanhóis, não é Felipe, não, bom, enfim. Mas, enfim, e sempre, e na música também, sempre houve, nas casas monárquicas, músicos fazendo parte como estrutural da organização operacional de um país. Tinha os músicos, por exemplo, Salieri foi na Áustria, por exemplo, tal, né? Na Itália, então, sempre teve. Quer dizer, uma coisa interessante, a gente aí tem que dizer uma coisa interessante. É porque a música, a arte tem um lado, obviamente, sofisticado. Por exemplo, então, tem um lado meio que, vamos dizer, que de culto nisso, de culto. Ou não. Mas, por exemplo, os reis, por exemplo, eles eram homens, primeiro, evidentemente, ricos, tudo isso, e tinham acesso ou contemplações mais, assim, digamos, sutis, porque a arte é uma coisa da sutileza. Mas não é só de quem tem dinheiro, não. Por acaso eles investiam, como os próprios mecenas, eram homens sensíveis. Eles eram sensíveis. E sabiam que ali tinha um grande mistério. E onde eles poderiam interceder, justamente convidando ou contratando certos artistas para levarem à frente isso que eles tinham uma certa noção de prazer e que pudessem investir em certos artistas, que são os mecenas.
E isso deu certo, e muito certo. E hoje, por exemplo, acho que as nações, por exemplo, com políticas públicas, políticas culturais, políticas artísticas, e eu estou percebendo que o Brasil está fazendo isso. Uma coisa interessante. Há anos, há muitos anos. Por exemplo, o Brasil hoje tem Ministério da Cultura. São poucos países do mundo que têm Ministério da Cultura. Poucos países no mundo têm. Por exemplo, a Itália, acho que não tem Ministério da Cultura. Imagina a Itália, acho que não tem. E o senhor percebe um reflexo, assim, Não, isso desde quando foi implementado? São avanços grandes. Se um país tem Ministério da Cultura, aqui que fantástico. A cultura já é uma coisa prioritária. Então, o Brasil, nós estamos indo bem. Nós temos o Ministério da Cultura, que maravilhoso. Temos leis reativas de usos, está ótimo. A Lei Rouanet, por exemplo, maravilhosa. Leis estaduais, todos os estados têm, muitas cidades têm leis municipais, ótimo. Porque a gente é um bando de gente que não tem dinheiro, por exemplo. A artista não privilegia dinheiro. E se privilegiar, não é artista. Isso aqui é uma coisa impressionante. A arte, quer dizer, o dinheiro estraga a arte, estraga a alma da arte. O artista não tem que pensar em dinheiro. Senão, tipo Van Gogh, por exemplo. Aquela precariedade de Van Gogh talvez terá sido a grande coisa dele. A pobreza do Van Gogh, a dificuldade existencial dele de viver, vivendo às expensas do seu irmão Theo, aquilo é muito lindo. Ele vendeu um quadro só em vida. Né? Vendeu, sabe por quanto? R$1.500, R$2.000 ao preço de hoje. Um quadro só. Bom, óbvio que há um agastamento da alma humana, do Criador. Isso tudo é muito importante, que a riqueza dá um desnudamento errado para o artista. Cria um certo erro, eu acho. Nada pode ser em excesso, senão perturba o senso natural de avanço e de descida, de abismo do homem em si mesmo. Se você tem muito dinheiro, isso vai diluir. Fica um pouco falso a própria arte, eu acho. Eu acho bonito essa correlação de realidade e de dificuldade, uma coisa interessante eu vejo isso. Tem que ser uma coisa íntegra. O excesso meio que fenece, faz fenecer o centro das coisas. O excesso, mas também tem que ter um mínimo garantido. Aqui que é a questão. Você não pode ter o excesso, mas você tem que ter um mínimo, sim, de integridade. É uma coisa linda, eu tenho visto isso na minha vida, eu vivo muito essa relação. Diariamente eu vivo essa relação. E tem que haver essa relação. Uma relação funda. Ela é meio que anímica com os bens materiais. É uma coisa problemática. E muito verdadeira, porque é o dia a dia da gente. É a nossa história da vida, a nossa ode existencial, né? Porque artista, ele parte de coisas... Você pega, por exemplo, Machado de Assis, né? Você pega o Machado... Porque a arte é uma coisa ampla. Muito ampla. A coisa mais ampla que há no mundo é a arte. No homem é a arte. Talvez seja o grande valor, o mais abrangente do ser, seja a arte. E como fica a influência do mundo externo, da realidade externa? O senhor, por exemplo, mora em Ouro Preto, né, que é uma cidade joia, né? Assim, isso influencia o seu trabalho? Influencia. Demais. É porque a gente vive de belezas, as claras belezas, o universo. A gente quer se encantar. No fundo, a arte é a coisa do encantamento.
É uma voz subsequente a nós, ela é ulterior a nós. É um desejo de ulteridade, de um lado meio que misterioso das coisas. Então essa é a grande relação de um artista, dele com o mundo. E se esse mundo, ele é bonito já... Você já pensou viver em Veneza, por exemplo? Vamos dizer, é o máximo do máximo, né? Ou em Florença, ou em Ouro Preto. Quer dizer, aí é interessante isso, porque a gente vai falar das belezas. Ou por exemplo, no Xingu, essa grande arte dos indígenas brasileiros, vão falar também das belezas, porque a beleza está em todo canto. Não é só na beleza física também, não. Há a beleza humana, né? De revelar o seu par, o seu outro que está ali próximo. A beleza do índio é a mata, são as árvores, são os céus, é a verdade humana deles. Essa que é a grande beleza deles, a pureza deles, a essencialidade deles, a espiritualidade deles. É uma outra beleza, não é uma beleza real, física. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas muito obrigada por essa conversa aqui no nosso programa Cidadania. Muito obrigado a você. E obrigada a você também que nos assistiu. Nós conversamos com o artista plástico Carlos Bracher sobre as artes plásticas e a cultura. Se você quiser fazer alguma sugestão ou crítica, ligue 0800 61 2211, ou se você quiser rever ou copiar esse aqui ou outro programa da TV Senado, acesse nosso site na internet www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até a próxima.